pergunta mais importante, você se avalia. De 0 a 10, qual a sua nota como discípulo? O 10 é aquele que é igualinho que nem Cristo. De 0 a 10, será que nós estamos onde? Será que na minha e na sua vida ainda há algo que nós possamos fazer para ser mais semelhantes a Ele? Na minha tem, viu, menino? E não é pouco, não. Você pode abrir sua Bíblia comigo em João, no capítulo 13, do 10 ao 15, nós vamos ler, por favor? Brown, se puder, me ajuda aí. Obrigado. Se você for ver, você vai ver que nesse texto, é na noite da ceia, Jesus vinha lavando os pés dos discípulos, e aí ele ainda chega para Pedro e fala assim, meu pé você não lava. Jesus fala assim, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele fala assim, então o pé é só não, Senhor, lava inteiro. E aí ele vai falando com os discípulos assim, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Ou seja, baseado nesses versículos, Judas estava lá ou não? Jesus lavou o pé dele igual lavou o pé dos outros ou não? Mas Judas era inocente? Não. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não mudou o tratamento. Jesus não diferenciou, porque tem um negócio que a gente esquece. A maneira como você me trata diz respeito a você, mas a maneira que eu te respondo diz respeito a mim. É porque nós vivemos numa cultura que se você roubar meu celular, aí eu pego e roubo o seu tênis para falar que eu estou me vingando, mas eu não admito que eu sou ladrão. Eu faço, não, eu sou um justiceiro, eu me vinguei. Não, moço, eu roubei, eu sou ladrão. Então nós temos que entender isso, que a maneira como me tratam diz respeito à pessoa, mas a maneira como eu reajo diz respeito a mim, e não mais à pessoa. Amém? Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu dei-lhes o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Uma das coisas que eu não gosto muito é que a Bíblia muitas vezes coloca nesse texto um título de ritual do lava-pés. E nós muitas vezes lemos essa frase e pensamos que aquilo é um ritual. Uma coisa que de vez em quando eu faço. Eu vou lá hoje e lavo o pé do pastor Robinho. O resto do ano eu piso na goela dele. Se ele falar comigo que precisa de eu servir um pastel ali no dia do culto de missões, eu falo assim, eu não trabalho para você. Mas naquele dia eu lavei o pé dele, então eu cumpri a tabela. Jesus não estava ensinando um ritual, ele estava ensinando um estilo de vida. Ele falou assim, ó, o estilo de vida dos homens aí, os grandes dominam sobre os pequenos e os maiores sobre os menores. Mas dentre vocês não vai ser assim. O maior vai ser como o menor. E aquele que quiser ser o primeiro vai ser servo de todos. E aí vai dizer que ele fez aquilo dando o exemplo. O motivo pelo qual Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele, que aquilo era o serviço para o pior dos piores escravos. E Jesus falou assim, olha, ô Pedro, o que ninguém mais está disposto a fazer, eu faço, para vocês saberem que o lugar do líder é servindo. E vamos fazer só um paralelo aqui. Hoje em dia, quem no mundo quer perdoar? Será que o perdão não entra nesse lugar aí do que ninguém mais quer fazer? Não. Mas nós somos chamados a perdoar. Porque Cristo deu o exemplo de fazer o que ninguém quer. E não é fazer como um ritual, é fazer como um estilo de vida. Amém? Agora vamos